Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o Atlético Paranaense, o Furacão. Alô galera do Paraná, grande Furacão, já começou aí o Campeonato Paranaense, ganhou a primeira de 1-0, e o Furacão se preparando para mais uma temporada. E com objetivos, parece, mais ambiciosos por parte do seu presidente. O presidente do Atlético Paranaense, o senhor Petraglia, deu uma coletiva falando aí das contratações, das reestruturação do departamento de futebol, com algumas aquisições importantes. E dentre essas aquisições, trouxe o Alexandre Matos. E é sobre isso que eu vou comentar. A minha pergunta para você, meu amigo torcedor do Furacão. O Furacão precisava do Alexandre Matos? Qual a real intenção em ter o Alexandre Matos no Atlético Paranaense? Vou dar a minha visão aqui do Sudeste. Todos sabem que eu sou do Rio. Qual é a imagem que o Alexandre Matos passa aqui? O Alexandre Matos já trabalhou o Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro. Vou dar a minha ideia do que é a visão e vou dar o meu posicionamento se havia necessidade do Atlético Paranaense ter o Alexandre Matos. Não sei sinceramente o que a torcida está falando. Eu não vi, estou fazendo vídeo, mas eu não vi aqui no nosso WhatsApp, que tem um WhatsApp do Atlético Paranaense aqui, do canal Resenha com Magalhães. Eu não vi o que a galera falou aqui. Eu estou gravando o vídeo e depois eu vou ver o que a galera tá falando, para mim não ficar influenciado no meu vídeo. Tá? É sobre isso que eu vou falar. Mas a pergunta principal é essa. Precisava do Alexandre Matos? Essa é a pergunta. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, e meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza, então vamos lá. Primeiro tá aí, ó. Atlético reestrutura departamento de futebol. O Petraglia deu a entrevista, já tinha aí contratado o Ricardo Gomes, né? Tem nome muito grande na Europa, na França, tem muito conhecimento, passou por um problema de saúde grave, mas já está restabelecido e é contratado para o Atlético Paranaense. Bom, sinceramente, eu dei uma pesquisada, ainda não sei direito, mais ou menos, qual é a função do Ricardo Gomes. Mas é um profissional de nome, com história dentro do futebol, que de qualquer forma vai ajudar. O Atlético Paranaense já tem o Paulo Autuori, que na minha visão, se eu estiver errado, me perdoe, mas o Paulo Autuori acredito que seja como se fosse o chefe dos técnicos. O Paulo Autuori elaborou um formato para o futebol
quando a gente fala futebol, campo, jogo, prática. Ele elaborou. E os treinadores que chegarem no Atlético Paranaense vão ter que se enquadrar a essa forma que o Paulo Autuori deu para a estratégia do Atlético Paranaense. Ele pode, algumas vezes, atuar como treinador? Pode, como já atuou. Mas não é a função dele. A função é como se ele fosse o chefe dos técnicos. Todo técnico que vier lá vai ter um técnico. Ele não é um dirigente técnico, um diretor de futebol. Não é isso. Na minha visão, é como se ele fosse mesmo, tivesse um departamento de técnicos. Ele é o chefe do departamento de técnicos. Essa acredito que seja a função dele. Contratou um profissional que estava no São Paulo, que agora me fugiu o nome, acho que é Carlos, que ele vai ser esse chefe do departamento físico, de preparação, ou seja, ele não vai ser o preparador físico, mas ele vai ter a mesma função que o Paulo Autuori tem. O Paulo Autuori é da prática, do campo, da tática, ali. Ele foi contratado, esse outro profissional da área de preparação física, foi contratado para isso. Ele no São Paulo, ele era como se fosse o chefe da preparação física, no Atlético Paranaense vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ele que vai organizar, ele que é o diretor desta parte de preparação, de desempenho, vai ser ele. E aí contratou um outro, acho que é Amada, se eu não estiver enganado, que vai ficar ali com as divisões de base, né? Coordenar a divisão de base, que é um dos carros-chefes do Atlético Paranaense. A divisão de base é um dos carros-chefes. É dali, da divisão de base, que sai muito dinheiro. É dali que sai muito dinheiro o Atlético Paranaense, que vende muito bem a molecada da base. E traz o Alexandre Matos. Cara, o contratado para a parte física, para organizar a parte física, de desempenho, eu entendo. O das divisões de base, para pegar ali a molecada, eu entendo. Profissionais do mais alto gabarito e reconhecidos. O Paulo Autuori, chefe dos técnicos, assim dizendo, a nomenclatura não deve ser essa, eu também entendo. É diferente, mas eu também entendo. O Alexandre Matos. O Ricardo Gomes, como eu disse, eu não sei direito qual vai ser a função dele. Sei que o Atlético Paranaense tinha o Paulo André, que acabou saindo, né? Lá pro Valladolid, agora está no Cruzeiro. O Atlético Paranaense tem o Paulo Miranda, né? Também, que está ali nesse departamento, que é mais ou menos um elo, né? Entre os jogadores ali e a direção. É ele que tenta apagar os incêndios. Mas o Alexandre Matos. O Alexandre Matos foi bem sucedido em outros clubes, né? No Palmeiras, quando ele foi para o Palmeiras quase que cai. Mas depois o Palmeiras deu a ascensão e ele foi bem sucedido no Palmeiras. Ele foi campeão no Cruzeiro, apesar que Nego já falou que quando ele foi para o Cruzeiro já estava quebrado. Mas mesmo assim, enfiou o pé na jaca para o Cruzeiro ser campeão. Muitos dizem isso. Mas ele é um cara vitorioso. O Alexandre Matos é um nome de peso. Quando você diz, clube tal tem o Alexandre Matos, opa. Mas o Alexandre Matos tem aquele ar meio mafioso. Não estou falando que ele é mafioso, mas olha, Alexandre Matos. Aquele cara meio fim desencapado, entendeu? O cara meio fim desencapado. Mas é um cara que
é agressivo no mercado. Ele é um cara, no mercado de compra e venda de jogadores, ele é um cara que... Deixa eu tomar um cafezinho aqui. O Alexandre Matos é um cara que, nesse mercado de compra e venda, o parâmetro dele de... Como é que... Me fugiu agora a palavra. O parâmetro dele não é de caráter, mas o parâmetro dele de lealdade, de negócio, ele não tem muito esse critério. Se ele tiver que puxar o tapete de alguém para conseguir o jogador que ele quer, ele vai puxar o tapete sem nenhuma cerimônia, como já fez em várias contratações. Como ele já deu balão em vários times, também já tomou alguns balões, mas já deu alguns balões. Então, ele é um cara agressivo, que ele não tem muito pano de fundo. Ele vai com as armas que ele tem, e se tiver que puxar o tapete de alguém para contratação, ele vai puxar, irmão. Como já puxaram dele. Então, o Atlético Paranaense contrata um cara que não tem muito pudor. Não tem muito pudor na hora da contratação. Ele não tem meio termo, irmão. Ele vai com força. Só que os últimos trabalhos dele, ele acostumou a trabalhar com uma folha salarial aonde davam para ele: Alexandre, tá aqui o valor que você pode gastar. Tá aí. Lógico, ele começou no América Mineiro, com uma coisinha menor. Ele sabe trabalhar com valores menores? Eu acredito que sim. Mas os últimos trabalhos foram em clubes que davam um aporte financeiro legal. Então, ele vai para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um clube financeiramente muito bem estruturado. Muito bem estruturado. Não tem problema de atraso de salários, tem o seu teto. Ou seja, o Atlético Paranaense não tem problema nessa área. O Petraglia deu uma entrevista, né? Para quem viu a entrevista, está aí no canal do Furacão. O Petraglia deu uma alfinetada com força na sociedade anônima. Ele falou que o Atlético Paranaense não precisa de ninguém para pagar dívidas antigas, não precisa de ninguém para salvar o clube de quebrar. Ele deu uma alfinetada nos clubes que estão virando sociedade anônima. Ele deu uma alfinetada com força. Se você não viu, vê a declaração dele. Pela declaração, ele é contra sociedade anônima. E pelo que, se eu estiver enganado da entrevista que eu vi, ele falou isso, que ele lutou também contra, ele queria uma outra situação, ele brigou por situações de tributação, que são 3 tributações, ele queria mudar aquilo ali. Pelo que eu entendi, ele era contra a SAF. E ele deu essa alfinetada. Ele até disse na entrevista sobre uma pessoa de um banco que foi lá no Atlético Paranaense, que perguntou o que ele queria. Aí ele deu essa alfinetada, ele falou que quer uma estabilidade, coisa e tal, que ele não precisa de investidor nenhum para pagar dívidas antigas, para salvar o clube. Ou seja, ele deu realmente uma alfinetada em quem está virando clube empresa. Isso diretamente, neste momento, para Cruzeiro e Botafogo. Que no entender dele, e também no meu, só está virando clube empresa que está quebrado. Só está virando clube empresa quem está quebrado, está na merda. Não tem outra saída, vou virar clube empresa. E em parte eu também penso assim. Não estou muito diferente do que o Petraglia pensa, não. E ele falou lá dos sonhos dele, né, coisa e tal, de estruturação do Atlético Paranaense, coisa e tal. Quem quiser, vai lá e vê a entrevista. E ele disse também agora na parte de investimento no futebol.
ele quer um campeonato brasileiro, ele quer um título brasileiro. Então vamos lá. Estruturado, o Atlético Paranaense está muito bem estruturado. O que eu sempre reclamei do Atlético Paranaense aqui. Aqui no canal, o que eu sempre reclamei do Atlético Paranaense é que o Petraglia é assim, ó, ele dá tchau assim, irmão. Dá tchau assim. Você pode ser até campeão brasileiro e campeão da Libertadores com um tal do bom, bonito e barato, ou com uma geração sensacional das divisões de base. O Santos foi campeão brasileiro pegando aquela molecada da base. Pode acontecer? Pode. Aconteceu com o Santos. Mas, irmão, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então você ser campeão brasileiro e campeão de uma Libertadores, e hoje você ser um campeão brasileiro, tendo o aporte que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, que o Atlético Mineiro tem, cada um de uma maneira. O Flamengo não tem mecenas. E também não tem uma empresa por trás que banca. O Palmeiras tem uma empresa por trás que banca. O Atlético Mineiro tem um mecena, tem 2 caras lá que estão jogando dinheiro. Mas cada um da sua maneira, os caras contratam muito. E contratam para você ter jogador bom. Não existe jogador bom e barato, irmão. Então o que eu sempre reclamava do Petraglia era justamente isso. Quer ser campeão, quer ser aquilo, mas porra, não quer meter a mão no bolso. E sempre reclamei e disse que o Atlético Paranaense chegou num patamar aonde já não basta mais ser campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Copa do Brasil, a torcida já tem. Sul-Americana, a torcida já tem. A torcida quer Libertadores e Campeonato Brasileiro. Para isso, tem que dar um salto. Esse salto, o Petraglia tem que parar de dar tchau assim. Tem que começar a fazer assim. O Petraglia vai começar a fazer assim? Se ele contratou Alexandre Matos, acredito eu que ele vai abrir um pouquinho a mão. Eu acredito que ele vai abrir um pouquinho a mão. O Alexandre Matos tem muito contato. Quando você contrata o Alexandre Matos, você traz muitas coisas boas, mas também traz muita coisa ruim. Por quê? Quando você traz o Alexandre Matos, você traz junto com ele um caminhão de empresário que fica colado com ele. E esses empresários têm muito bons jogadores, mas também tem muitas buchas, que acabam na negociação empurrando aquelas buchas. Pô, ó, eu tento jogador aqui que é nota 8, 9. Pô, mas tu vai ter que levar também esse meu nota 5 aqui para me arrumar uma prata. Então, quando o Alexandre Matos vem com esses empresários, vem com bons jogadores, aí vem com as buchas. Também. Isso aconteceu em todos os times. Cruzeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras. Então, o Atlético Paranaense contrata o Alexandre Matos como o cara que vai liderar compras e vendas dos jogadores. Aí a minha pergunta ficou: tem necessidade do Alexandre Matos? E por que eu estou perguntando isso, meu amigo torcedor do Furacão? Bom, o Atlético Paranaense, na minha opinião, é um dos times. Coloca aqui, 3. O Atlético Paranaense é um dos 3 times que melhor vende jogador no país. O Atlético Paranaense é um dos times que vende melhor os seus jogadores. Teve outros times que vendiam muito mal, que agora estão começando a vender bem também seus jogadores. O Flamengo é um que está começando a vender muito bem seus jogadores. Vinícius Júnior, Paquetá e outros jogadores aí que saíram por caminhões de dinheiro. Então, tem times que vendem muito bem. Muito bem. O Atlético Mineiro vendeu 2 jogadores agora, mas não vendeu bem, na minha opinião. Não é um time que vende muito bem. Então, tem times que vendem muito bem. E o Atlético Paranaense é um desses times que vende muito bem. O Bragantino agora com a Red Bull é uma estrutura também que está
começando a vender muito bem os seus ativos, porque tem uma empresa por trás. Mas sempre vendeu muito bem. O Atlético Paranaense nunca vendeu barato jogador. Para tirar jogador do Atlético Paranaense, irmão, tem que perder uma prata. Então, para contratar o Alexandre Matos para vender jogador, não precisava. Não precisava, na minha opinião. Porque o Atlético Paranaense sempre vendeu muito bem os seus jogadores. Então, o Alexandre Matos vender jogador, não precisava. Compra de jogadores. Bom, o problema da compra de jogadores do Atlético Paranaense, na minha opinião, é que o Petraglia não abria a mão. Ele entrou na filosofia do bom, bonito e barato. Ele deu a entrevista dos sonhos dele, que ele é um cara empreendedor, que ele queria, fez lá o estádio, retrátil lá, o teto retrátil, grama sintética, e pá, coisa e tal. E agora é o campo, ele vai pro campo. Eu acredito que o Petraglia tenha totais condições de contratar bons jogadores sem precisar do Alexandre Matos. Mas acredito eu, Petraglia já não é mais um garoto. Já está com a idade avançada. De repente, pelo jeito do Petraglia, ele fechou algumas portas. Ele pode ter fechado algumas portas. E traz o Alexandre Matos justamente para que outras portas sejam abertas. Ele traz o Alexandre Matos para trazer outras situações de jogadores. Outro patamar de jogador para o Atlético Paranaense. Então, para trazer o Alexandre Matos para comprar e vender, eu sinceramente acho que não tinha a menor necessidade. Vender o Atlético Paranaense já vendia bem. Comprar dependia de abrir um pouquinho a mão. Mas acredito eu que o Atlético Paranaense, por causa do Petraglia, fechou um pouco algumas portas pelo jeito dele. Ele traz o Alexandre Matos justamente para abrir outras opções, para ter outras opções, ou até reabrir algumas portas que foram fechadas por causa do Petraglia, pelo jeito dele. Então, Alexandre Matos vai trazer esse aporte de empresários, de conhecimento, de ser um cara mais ousado no mercado e ter mais entrada em vários setores, em vários locais do mundo, por ele já ter trabalhado em grandes clubes aqui do Brasil. Então, para vender, eu não traria o Alexandre Matos. Para comprar, só se for nesse sentido. Se foi nesse sentido de abrir portas, acho legal. Mas o Petraglia vai ter que abrir a mão. Com o Alexandre Matos não é muito de trazer o bom, bonito e barato. Ele até traz o bom, bonito e barato, mas vem junto com o caro. Vem junto com o caro. Então, cara, a minha opinião é o seguinte: para vender, não precisava do Alexandre Matos. Para comprar, o Alexandre Matos pode ser uma outra visão, pode ser um outro horizonte que o Petraglia quer levar o Atlético Paranaense. Porque conhecimento ele tem muito. Lábia ele tem muito. Então, amigo, que o Alexandre Matos consiga fazer um time, trazer os jogadores dentro do orçamento que o Petraglia vai dar para ele, que eu não sei se o Petraglia vai dar um orçamento para ele do tamanho do Palmeiras, do tamanho do Atlético Paranaense, do tamanho do Flamengo, eu não sei se vai dar. Mas deve abrir o cofre um pouquinho. E conhecimento ele tem.
acredito que jogadores um pouco diferentes do que ultimamente o Atlético Paranaense tem contratado, vai contratar. Acho que o Atlético Paranaense vai trazer nomes de mais peso para esse time. Espero que dê certo. E para concluir, para terminar aqui, tinha necessidade do Alexandre Matos? Para mim, para vender jogador, não tinha a menor necessidade de contratar o Alexandre Matos. Mas, para comprar jogadores, pode ser que o Alexandre Matos ajude a elevar o nível das contratações do Atlético Paranaense, desde que o Petraglia abra um pouquinho a mão, porque senão não vai adiantar nada, ele vai trazer o bom, bonito e barato. Boa sorte, Alexandre Matos, e boa sorte ao Furacão. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!